Olá, quarenteners! Eu sou a Samantha e essa é a nossa aula zero do Costurando Histórias. Na aula de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar o curso e eu vou explicar aula por aula. Vou começar me apresentando para vocês e aí depois a gente entra no conteúdo do nosso curso. Eu me chamo Samantha Macedo, eu sou formada em moda, mas eu trabalho com figurino e eu gosto muito de recontar histórias com roupas que já tiveram as suas histórias. Também por uma questão de sustentabilidade, né? Já que a gente tá num mundo muito consumista, que a gente tem que consumir o tempo inteiro e que tudo nos induz a comprar. Só que eu acho que essa indústria da moda tá muito do tudo igual. E querendo ou não, cada um tem a sua maneira de se vestir, tem a sua maneira de falar, tem o seu jeito próprio. E eu acho que as roupas acompanham isso também. Então, muitas dessas coisas que são mais um pouco, digamos, personalizadas, não é acessível para todo mundo. Então, essas lojas mais comuns, né, que a gente chama de fast fashion, são muito da mesma coisa, então tem muita gente que não se identifica. E agora o que a gente está vivendo, essa onda de quarentena, vai servir para a gente repensar em um monte de coisa. E eu acredito que tudo acontece porque tem um porquê. E eu acho que o que está acontecendo agora com a gente é uma coisa que a gente precisa levar ensinamentos disso. E isso vai afetar em vários hábitos que a gente tem. Então, muita coisa vai mudar e eu acredito também que mude o jeito da gente consumir moda, da gente consumir, enfim, várias e várias outras coisas. Então, eu vejo agora como é um momento financeiro muito delicado para todo mundo. Eu vejo que agora é um momento que a gente vai começar a repensar em muita coisa, que a gente vai se desfazer de muita coisa que não tem sentido da gente ter, tipo, um guarda-roupa lotadaço de roupa. Tem roupas que, conheço gente que tem roupa no guarda-roupa que não usa há mais de 2 anos. Isso não faz bem para as energias ficarem paradas lá, essas coisas precisam ser movimentadas. Mas, por um outro lado, a gente também tem aquelas peças que a gente tem um apreço, tipo, muito grande. E também a gente tem peças que a gente ficou com aquele pensamento, mas e se eu tiver uma festa tal e eu sei que eu vou querer usar de novo? Só que assim, por exemplo, Samantha, eu sei que tem muita coisa que eu guardo lá achando que eu vou ter um mega evento pra usar, só que quando eu tenho um mega evento eu quero comprar outra roupa. Então também a gente pode ressignificar essas roupas. Então por que desse curso? Pensando nesse momento todo de mudança, que a gente não pode gastar muito. Tem muita gente querendo, sabe, usar coisas que digam mais sobre elas. Então, esse curso é para isso. Eu vou ensinar vocês a ressignificar essas roupas, a recontar essas roupas que já têm muita história com a gente. Com esse curso, a gente vai contar outras histórias através daquilo que a gente tem. Então, vai ser um curso que não vai precisar exigir altas técnicas e altas habilidades, e mesmo porque eu acredito que todo mundo é capaz. Não existe dessa coisa de fulano ser mais habilidoso em tal coisa. Sim, existem pessoas que têm uma facilidade imensa para um monte de coisa, mas tem coisas que não tem. E eu acho que tudo também é uma questão de prática e dedicação. Não adianta saber só a técnica se não colocar isso em prática. Não precisa saber costurar com máquina, mesmo porque eu vou ensinar tudo de um jeito fácil pra gente fazer com coisas que a gente tem em casa. Como é que a nossa aula vai funcionar? Bom, a nossa aula ela tem um tempo de duração de 1 mês, sendo que essa aula vai além do 1 mês, porque essa aula ainda vai ficar disponível aí para vocês verem sempre que vocês quiserem. Será 1 mês de aula, sendo 4 aulas, 1 aula por semana. E aí, entre o intervalo de uma aula e outra, eu vou fazer lives com vocês pra gente tirar dúvidas sobre a aula passada, pra gente estar preparado para a próxima aula. E, além disso, eu vou disponibilizar um material de cada aula. Feito isso, agora nós vamos chegar aos nossos tópicos. Quais serão essas aulas? Então, vamos começar do começo, não é mesmo? A nossa aula número 1. A aula 1 é escolhendo a peça. Nessa aula, eu vou dar dicas de como a gente rever o nosso guarda-roupa, da gente eliminar as peças que estão lá. Então, a gente vai eliminar as peças que já não faz sentido nenhum e a gente só vai deixar aquilo que realmente significam coisas. E também, com isso, a gente vai escolher a peça que a gente vai, nesse primeiro momento, trabalhar.
Feito isso, a gente vai escrever um brainstorm de quem a gente é, para a partir disso a gente criar o nosso mood board de referência sobre nós. Então, tudo isso são coisas que a gente vai coletando para a gente chegar na criação, porque a criação não é uma coisa assim que, pô, brotou. A gente tem caminhos para a gente chegar nas nossas vontades. Então, com tudo isso, a gente vai fazer um apanhado de quem nós somos, para depois a gente começar a fazer exercícios para exercitar essa criação. Para a partir disso a gente fazer o nosso desenho de vontades. Mas Samantha, eu não sei desenhar. Gente, não tem problema nenhum, porque querendo ou não, é o nosso desenho de vontades. E como que é uma coisa que é pra gente, eu acho que a melhor forma que a gente conseguir se expressar para nós mesmos é o que vale já. Então, não estamos aqui para um curso de desenho, mas sim para a gente criar e colocar no papel, para a gente conseguir se organizar, para aí sim mexer na nossa peça. Porque a gente não vai direto pôr a peça. Gosto muito desse momento de pegar e olhar para tudo, para aquilo que a gente tem, para depois a gente ir para a peça. Claro que eu, por exemplo, quando eu tô criando, quando eu tô mexendo na peça, eu modifico muitas coisas daquilo que eu tinha colocado no papel. Então, ainda quando a gente está começando a produzir, a gente ainda assim está criando. Então, é tudo um processo em conjunto. Então, eu gosto muito dessa primeira parte para a gente poder ter um pontapé inicial. Aula 2. É aqui que a gente vai começar a colocar a mão na massa, real, oficial. Então, a aula 2, eu tô chamando a aula 2 de customização radical. Nessa aula, eu vou dar dicas de modelagem para vocês. Em uma aula só, não dá para eu ensinar de fato a fazer a modelagem como ela é, como ela funciona na vida real. Então, eu vou dar, dicas de modelagem e alguns truques de modelagem que funcionam. Ainda mais que é uma coisa que é personalizada. Então, aqui eu vou ensinar para vocês um pouco de modelagem, de tipos de peças básicas, tá? De blusa, calça, para a gente poder mexer na nossa peça, para a gente poder radicalizar ela fisicamente. E aí, depois nos nossos passos para poder mexer numa peça, né? A gente começa na modelagem, depois a gente vai para a escolha do tecido, para depois ir costurar. Então, ainda nessa aula, eu vou dar uma introdução sobre os tipos de tecidos, para que cada tecido serve. Esses tecidos mesmo que a gente usa em casa, malha, tecido plano. Então, eu vou contar um pouquinho sobre cada tecido e para que cada tecido serve. Porque se a gente usa tecido que não é adequado para um certo tipo de coisa que a gente quer fazer, acaba dando errado. Então, por isso que eu acho importante contar isso nessa aula para vocês também. E por fim, como a gente vai unir nessa peça? É a costura. Então, eu vou dar alguns pontos básicos de costura, tá? Desde do alinhavo até uma costura um pouco mais complexa, que é uma costura um pouco mais reforçada. E a partir disso daí a gente consegue alterar fisicamente a nossa peça. A nossa aula 3 e 4 são as aulas que a gente vai mexer superficialmente na nossa peça. Então, a aula 3, eu tô chamando a aula 3 de customização superficial. Nessa aula, eu vou dar técnicas simples de bordado. Então, eu vou ensinar alguns tipos de bordado e aí, a partir dessas técnicas, a gente pode aplicar em formas que a gente vai resgatar desde o nosso painel de referência lá da nossa aula 1, para a gente trazer para nossa peça agora. E a nossa aula 4, eu chamo ela de customização superficial 2. Nessa aula, a gente vai mergulhar na nossa criatividade de uma tal forma que vamos revolucionar todos os materiais que a gente tem em casa. Então, esse é o momento que a gente vai ressignificar botão, linha. Então, essa vai ser a aula que a gente vai ressignificar coisas que a gente tem na mão e vai transformar ela em textura.
Então eu vou juntar isso com alguns exercícios de criatividade que vai instigar vocês a trazerem esses materiais para trazer para a superfície da nossa peça. E também eu vou dar algumas técnicas de manuseio e sobre o que é adequado a gente usar ou não, porque lembrando que a gente vai usar essa peça e essa peça vai ser lavada. Então vai ter muito material que não dá para ser lavado. Então a gente vai conversar também sobre um pouco dessa coisa de materiais. Então é isso, temos 4 aulas. E esse é o nosso curso. E aí, vocês querem saber mais? Então, convido vocês a me mandar um inbox para a gente conversar sobre preço. Essas aulas vão ficar disponíveis para quando vocês quiserem acessá-las, quando vocês quiserem retomarem. E eu vou estar aqui disponível para vocês tirarem todas as dúvidas sobre o curso, como é que vai funcionar. Então, me manda inbox para a gente conversar sobre valores. Pagamentos vão ser feitos via depósito online, boleto, pagamento online por cartão de crédito. Então, todas as formas aí possíveis para ficar bom para mim e para vocês. E aí fica o meu convite para vocês participarem desse curso que eu preparei com todo o meu carinho. Eu tenho a participação da Luana também, que a Luana, ela tá entrando nessa comigo. Ela tá fazendo a edição dos vídeos e também tá ajudando no planejamento desse curso todo. Então, são 2 cabeças pensando, não tô nessa sozinha, e ela também me ajudou a dar a ideia disso daí tudo. Então, se vocês quiserem saber mais informações, manda e-mail também pro costurahistorias@gmail.com, que vai aparecer aqui embaixo. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre, e aí compartilha essa ideia também para outras pessoas. E lembra também que esse curso pode ser um pontapé inicial para uma renda futura. Então, fica aí a minha ajuda para contribuir com vocês também para esse momento todo. Então, um grande beijo para vocês e eu espero encontrar vocês nas aulas. Um beijo e obrigada por estarem aqui na minha aula 0.